O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: Por que tu falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu: Porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Pois a pessoa que tem, será dado ainda mais e terá em abundância. Mas a pessoa que não tem, será tirado até o pouco que tem. É por isso que eu lhes falo em parábolas, porque olhando, eles não veem, e ouvindo, eles não escutam nem compreendem. Deste modo se cumpre neles a profecia de Isaías: havereis de ouvir sem nada entender, porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos, para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração. De modo que se convertam e eu os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram. Desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Amém. Porque Jesus falava por meio de parábolas. Essa pedagogia de Jesus mostra que quando se usa uma metáfora, uma comparação, isto é gravado no nosso coração. E ainda mais porque o povo da sua época, na sua grande maioria, muito simples, conseguia entender aquela mensagem do reino dos céus, das coisas invisíveis, espirituais, quando Jesus fazia associação com as coisas visíveis e concretas. E principalmente falando da realidade daquelas pessoas, uma realidade rural. Por isso que Jesus, nas suas parábolas, fala daquilo que está ligado à vida do povo, inclusive usando como figura a semente, a árvore, as ovelhas e tudo mais, que o povo entendia muito bem, porque fazia parte da sua rotina, mas que podia confundir aqueles que se achavam sábios e entendidos, os fariseus, os escribas, os levitas e outros mais, que se colocavam até acima das pessoas devido ao conhecimento que acreditavam ter sobre a Sagrada Escritura. Mas Jesus não diz que fala em parábolas para que eles ouçam e não entendam. Na verdade, Jesus ele não faz distinção de pessoas. E não propriamente que ele queira esconder a verdade do reino dos céus, mas ele fala por meio de parábolas, porque ele sabia que ali havia pessoas que não estavam abertas à verdade. E elas precisavam fazer todo um esforço para refletir. Há muitas parábolas que os fariseus e mestres da lei, ao final, entenderam, quando se tratava de uma atitude deles que não era muito coerente, não é? Então Jesus fazia com que esses homens fossem ao fundo da sua consciência. Mas muitas outras, eles não compreendiam, porque era preciso ter um coração muito simples e estar ligado à realidade do povo para poder, de fato, compreender. Então Jesus é aquele que, tal como uma semente, lança essa mensagem no coração, que deve ser um terreno aberto. Não é possível que uma semente brote no asfalto totalmente fechado. E se acontece,
de despontar ali uma folhinha verde, é porque certamente tinha alguma rachadura, alguma abertura. Mas quando há um terreno, um local totalmente fechado, nada pode brotar ali. E assim era o coração de muitas pessoas. Mas Jesus diz o seguinte, ele fala que aquele que tem será dado ainda mais, e aquele que não tem será tirado até mesmo aquilo que tem. Pode parecer injusto, mas não é. Porque na verdade, aquele que tem um coração sincero, humilde, aberto àquilo que Deus quer falar, esse tem muito mais sabedoria e começa a crescer, a progredir espiritualmente. Agora, aquele que não tem essa disponibilidade, aquele que ouve de má vontade, aquele que se fecha, aquele que fica justificando, às vezes racionalmente, tantas coisas que o Senhor fala de uma maneira tão clara, a este será tirado até aquilo que ele pensa ter. Então Jesus, ele quer que nós tenhamos a humildade para acolhê-lo. Os mistérios de Deus não podem ser compreendidos totalmente, porque são infinitamente superiores a nós. E nós precisamos, muitas das vezes, nos dobrar a esse mistério e simplesmente acolhê-lo, porque não é possível entender por completo aquilo que ainda nós não vivenciamos em plenitude. A morte é um grande mistério. Talvez por isso que ela amedronte a muitas pessoas, né? Porque ainda nós não passamos por ela. Mas nós sabemos que Jesus dá sentido à morte. Quando ele passa pela morte, abre o caminho para que aqueles que nele morrerem, na sua amizade, possam adentrar a vida eterna. A vida também é um mistério, desde o seu nascimento. Aliás, antes disso, na sua concepção. Então, os pais que começam a ver a transformação que acontece, não só no corpo da mulher, mas também na dinâmica do casal, ou na vida do próprio pai e da própria mãe, de maneira particular para cada uma dessas figuras, né? Percebe que existe algo que começa a trazer mudança, é um mistério da vida, que não é possível ser compreendido só com a cabeça, não é? É algo que vai além, que pode maravilhar muitas pessoas, que pode também, de certa forma, assustar a outras, mas o mistério de Deus é sempre belo, porque ele dá sentido à morte e à vida, e mostra que a morte não é o fim, porque para aquele que crê, a morte não é a vida ceifada simplesmente, é a vida transformada, porque a alma é imortal. A alma foi criada por Deus para a vida. É claro que no julgamento final, alguns ressuscitarão para a vida e outros para a morte, como diz a palavra de Deus, né? Então, conforme se trilha o caminho nessa terra, né, na direção para a qual a pessoa caminha aqui, ou há o destino para a vida, ou para a morte, ou seja, ou para junto de Deus, o autor da vida, ou para o vazio, para aquilo que é a tristeza sem fim. Então nós precisamos, aqui na terra, desde já, permitir que Deus, ao nos falar, ao nos dar tantos sinais, abramos o coração para que essa mensagem penetre no nosso ser. O Senhor, ele não obriga ninguém. Por isso que ele conta tudo em parábolas, para que aqueles que quiserem de fato entender, possam refletir. Então vamos, amados irmãos, refletir sobre tudo aquilo que acontece conosco. E há momentos em que a tristeza, por mais difícil que seja de ser experimentada, inevitavelmente nos leva à reflexão. Se nós fôssemos em todo momento só alegres, né, nós talvez nos dispersaríamos de coisas que são muito profundas, de temas que são muito importantes na vida, que requerem de nós também uma posição, uma reflexão. Então a tristeza vivida na fé tem um grande sentido, da gente fazer
novas descobertas. O tempo de luto é assim. É um tempo em que a tristeza nos perpassa, mas é um tempo que, se vivido na fé, com gratidão por aquilo que foi experimentado junto àquela pessoa querida, se for vivido com esperança, vai nos fazer olhar muito além da partida da pessoa. Então vai fazer com que nós olhemos a missão dela, o plano de Deus e a nossa própria vida, que na verdade um dia também vai se findar nesta terra e nós viveremos eternamente. É importante que com as nossas escolhas, desde já, nós possamos caminhar em direção ao próprio Deus. Por isso não vamos resistir, não vamos nos enganar, não é? Vamos permitir que o Senhor nos fale, porque nós somos privilegiados. Jesus já dizia para aquele povo da sua época que muitos profetas queriam presenciar tudo aquilo que Jesus falou e fez e não puderam. Nós que vivemos nesse tempo, embora tenhamos muitos desafios nesse século, nós temos também muitos privilégios. Se nós olharmos para, quem sabe, os nossos pais, os nossos antepassados, nós vamos ver que nem todos eles tiveram tamanho acesso que nós temos à palavra de Deus. E há explicações como nós temos hoje. Muitos viveram uma fé em que acolheram o próprio Deus, mas talvez não conseguiram aprofundar nesta fé. Então nós temos hoje tantos meios, tantos recursos, e nós somos, sim, pessoas agraciadas, porque essa palavra é ainda mais acessível a nós. Que nós possamos ouvir a Deus que quer nos falar. Nos deixemos transformar enquanto há tempo, porque o Senhor sempre está com a sua mão estendida. É preciso que nós também estejamos com o coração aberto para que Ele faça a obra em nós. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.